Agora são 3h46 em Brasília. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, primeiro vice-presidente da Câmara, encerra esta sessão deliberativa remota em que o plenário aprovou um projeto de lei complementar e também aprovou regime de urgência para 4 projetos de lei ordinária. O projeto de lei complementar é o projeto de número 9, que garante elegibilidade para o gestor público que teve suas contas julgadas irregulares, mas que não tenha sido punido que tenha sido punido apenas com multa. Dini Moraes aqui ao meu lado. Boa tarde, Dini. Boa tarde. Isso, não é? Boa tarde. Isso é. Ele trata de permitir, né, que a pessoa se candidate, pessoas, políticos, gestores públicos que tiveram as contas rejeitadas, porém apenas com multa. Daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre isso, porque eu entrevistei agora há pouco o deputado Henrico Mizasi, que foi o relator dessa proposta. E ele deu várias explicações e apontou inclusive exemplos práticos de como isso pode ocorrer ou não. Mas está sendo editada ainda a entrevista, então a gente conversa um pouquinho sobre as urgências e daqui a pouco a gente traz a entrevista. Vamos fazer isso? Vamos sim, torcer para dar tempo. Vamos lá. Foram quatro urgências. Isso. Urgência, gente, é quando um projeto recebe a autorização para ser votado aqui diretamente no plenário Ulisses Guimarães, pulando etapas de tramitação nas comissões. Entre esses projetos está o projeto de lei 6330 de 2019, que permite que os planos de saúde, amplia a cobertura dos planos de saúde para quimioterapia de uso oral. O objetivo é ampliar o acesso a tratamentos, né, contra o câncer em casa, né, e também que isso atenda quem é utilitário, quem é usuário de planos de saúde. Essa quimioterapia, eles utilizam o termo técnico de medicamento antineoplásico. Isso, exatamente. Né? Além desse projeto de lei, foi aprovada a urgência também para o PL... Deu 301, isso. De 2021. Esse projeto de lei altera... Só um pouquinho que deu... Agora sim, projeto 301 amplia penas para crimes cometidos em contexto de violência doméstica, incluindo calúnia, difamação, injúria e ameaça. A autora desse projeto de lei é a deputada Celina Leão, do Progressistas, aqui do Distrito Federal. Também teve urgência aprovada para um projeto de lei que trata da prorrogação, aí uma suspensão de pagamento para os estudantes que têm o financiamento estudantil, o FIES. A gente sabe que esse tema é um tema que já vem sendo tratado desde o ano passado e um dos argumentos é que durante a pandemia muita gente perdeu o emprego, ficou com a renda comprometida, o que anda dificultando o pagamento dessas parcelas. Provavelmente esse será um assunto que será tratado aqui nas próximas semanas. E além desse projeto, o 4º projeto de lei que teve o regime de urgência aprovado nessa sessão aqui da Câmara dos Deputados é o projeto de lei 1100 de 2021. Esse projeto isenta de imposto de renda os gastos com tratamento de complicações e sequelas da Covid-19. E em caso de incapacitação para o trabalho, a pessoa ficará isenta de carência diante da Previdência Social e o benefício de aposentadoria será isento de imposto de renda. Só lembrando, gente, esses projetos não foram aprovados, tá? Foi só dada a urgência, ou seja, a autorização para que eles sejam votados aqui diretamente no plenário Ulisses Guimarães, no plenário da Câmara dos Deputados. Sem ter que passar por uma comissão. Exatamente. Então ele pode ter uma tramitação mais rápida. É garantido que todos esses projetos serão votados? Não, não é garantido. É apenas uma autorização para que seja votado aqui. Agora sim a gente pode voltar então para o projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar é porque ele regulamenta um trecho que está determinado pela nossa Constituição, tá, gente? E o que acontece? A inelegibilidade é uma palavra difícil. Não permitir que uma pessoa seja candidata nas eleições é uma pena que é colocada para diversos malfeitos e atos de improbidade, de corrupção, enfim. Tem várias possibilidades disso ocorrer na prática.
O projeto de lei aprovado hoje, ele trata apenas de uma só possibilidade, que é essa possibilidade de quando o gestor público, o político, enfim, ele teve as contas rejeitadas pelos tribunais de contas, certo? E ele não tem que ele não tem que devolver o dinheiro para os cofres públicos. A única sanção que essa pessoa vai ter é o pagamento de uma multa. É apenas para este caso. Como eu falei para vocês agora há pouco, eu conversei com o deputado Henrico Mizasi, que foi o relator dessa proposta aqui no plenário da Câmara, e ele respondeu, inclusive, algumas perguntas, inclusive algumas críticas que foram feitas aqui no plenário, de que essa proposta vai incentivar o mau uso de recursos públicos. Vamos ouvir. Deputado, por que essa alteração ela se faz necessária no momento em que se discute tanto essa questão do bom uso do recurso público? Justamente para criar uma gradação correta e justa nas penas, na imputação de penas aos maus gestores, né, que tenham cometido irregularidades. Veja, a alteração que a gente fez hoje foi de excluir a pena de inelegibilidade para aqueles gestores que tenham tido as suas contas rejeitadas, mas que o Tribunal de Contas tenha imputado apenas a sanção de multa e não de ressarcimento ao erário. Ou seja, aqueles casos onde a rejeição de contas não foi por algo que tenha causado dano ao erário ou muito menos enriquecimento ilícito ao gestor, mas foi por alguma coisa de menor potencial ofensivo que o Tribunal de Contas apena exclusivamente com multa. Essa é uma tendência jurisprudencial, inclusive do próprio Tribunal Superior Eleitoral, justamente para separar a gravidade de alguns atos, né? Há rejeições de contas que são por atos que têm que causar um dano efetivo ao erário e, portanto, precisam ser ressarcidos. Nesses casos, permanece a inelegibilidade intocada. Nos casos em que não houve dano ao erário, portanto não há imputação de débito a ser pago pelo gestor, apenas multa para desestimular aquela conduta, aí nesses casos a pena tem que ser um pouco menor, porque o ato é menos grave, então paga-se a multa, não é que não é punido. A punição só não é a pena capital do ponto de vista político, que é a inelegibilidade, é a pena de multa. Isso é muito importante porque traz uma coerência sistêmica à lei das inelegibilidades. Veja, se você for processado, se o gestor for processado numa ação de improbidade, não de rejeição de contas, numa ação de improbidade, ele só se tornará inelegível caso se constate ao final do processo que ele gerou dano ao erário e enriqueceu ilicitamente. Ou seja, não é toda improbidade que gera automaticamente inelegibilidade, mas no caso da rejeição de contas estava sendo essa a lógica, pelo menos na letra fria da lei. Os tribunais foram aos poucos mitigando essa interpretação, o próprio TSE já o fez algumas vezes, e nós agora estamos cristalizando o entendimento adotado nesse sentido. Condutas menos graves que tenham ensejado a rejeição de contas e que tenham sido apenadas exclusivamente por multa não geram inelegibilidade. Aquelas condutas mais gravosas que tenham causado dano ao erário, que tenham débito imputado ao gestor e tem que ressarcir aos cofres públicos, essas sim, essas são graves e têm que ser punidas com a inelegibilidade. Dessa forma, me parece que quando nós, como parlamento, damos uma gradação mais justa, de maneira que haja proporcionalidade entre a gravidade da conduta e o tamanho da pena, nós estamos favorecendo efetivamente o combate aos maus feitos, ao mau uso do dinheiro público. Nesse ponto que eu queria tocar, as críticas que foram feitas em plenário, principalmente dos quase 100 parlamentares que votaram contra, elas se focaram muito nessa questão do mau uso do dinheiro público, que as leis elas precisam coibir o mau uso do dinheiro público e não deixar relevar, enfim. De que forma o senhor acredita que isso não vai afetar ou, de fato, isso pode afetar algum tipo de incentivar o mau uso do dinheiro público? De maneira alguma. Veja, há diversas gravidades do mau uso do dinheiro público. Nem todo mau uso do dinheiro público é uma improbidade. Você pode cometer erros, você pode tomar decisões, o gestor pode tomar decisões da qual a população, o Ministério Público, o Judiciário discorda. Então, por exemplo, se em um determinado caso um gestor quis fazer uma festa de São João, a gente está no dia hoje, e fez uma contratação, no entender dele que dispensava a licitação por causa da especificidade do objeto,
da prestação e depois o Ministério Público entendeu contrariamente, e isso pode ser um mau uso do dinheiro público, mas não nos parece que seja um mau uso do dinheiro público gravoso o suficiente a ponto de gerar inelegibilidade. Isso tem que ser debatido com calma e, se quisermos desestimular essa conduta, como de fato queremos, uma multa basta. Agora, outra coisa completamente diferente é o mau uso do dinheiro público que tenha causado dano ao erário, enriquecimento ilícito, atos de corrupção, atos ilegítimos, atos ilegais que tenham, de fato, dilapidado o patrimônio público. Esses têm que ser inelegíveis, de maneira que aqui a gente começa a dividir quem se locupleta com o poder, quem vai para realmente se beneficiar ilegitimamente do poder e quem teve uma conduta que tem que ser desestimulada, mas não tem a gravidade suficiente a ponto de acarretar inelegibilidade. O deputado Henrico Mizasi, ele inclusive me mostrou, ele estava em mãos assim com uma espécie de dossiê, digamos assim, do Tribunal Superior Eleitoral, mostrando as decisões a respeito de vários casos que tiveram contas consideradas reprovadas, né, pelos tribunais. E os tribunais, eles tomando decisões diferentes, o caso sendo praticamente o mesmo, né, reprovação de contas e com multa, e as decisões dos tribunais sendo diferentes, de forma que ele falou que era necessário, então, estabelecer um padrão. Por isso que foi necessário fazer esse projeto de lei. Enfim, a proposta agora dosimetria, né? A punição isso. conforme o dano, o ato praticado. Isso, gradação de penas, né? Os atos mais leves terem penas mais leves, atos mais graves terem penas mais graves. Agora, você citou na entrevista, Dini, acho que vale a pena relembrar, o placar, né? Dessa votação. Foram 345 votos favoráveis a esse projeto e 98 contrários. Isso, exatamente. Agora ele vai para a análise dos senadores. E lembrando também que esse projeto, relatado pelo deputado Henrico Mizasi, do PV de São Paulo, é de autoria do deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. A gente quer agradecer você que está até agora assistindo aqui a TV Câmara, ouvindo a Rádio Câmara e também acompanhando os trabalhos da Câmara dos Deputados diretamente nos nossos canais oficiais na internet. Muito obrigada pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau. Lembrando que todos os subsídios para sua pesquisa em relação a qualquer projeto de lei em tramitação aqui na Câmara estão disponíveis no site da Câmara dos Deputados na internet. Acesse lá câmara.leg.br.